Você já tentou contar pra alguém como é conviver com a sua mãe e saiu da conversa se sentindo louco? Porque a pessoa do outro lado olhou pra você e disse: Mas ela parece tão legal. Mãe é mãe. Ela quer o seu bem. Você tá exagerando. E aí veio aquela sensação estranha, aquela dúvida que você já conhece bem. Será que eu sou o problema? Bom, se isso já aconteceu com você, eu quero que você fique aqui comigo nos próximos minutos. Não para te dar um diagnóstico ou para te ensinar a odiar alguém, mas para talvez pela primeira vez te oferecer uma linguagem para algo que você sentiu a vida toda, mas nunca soube nomear. E antes de falar sobre as mães, eu preciso desfazer um mal-entendido. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra narcisista, pensa que é uma pessoa que posta foto no espelho, que ama a própria aparência, mas isso tudo é caricatura. O narcisismo clínico é outra coisa. O nome vem do Narciso, um personagem da mitologia grega, e Narciso basicamente era um jovem de beleza extraordinária, e a maldição dele não era gostar de si mesmo, era não conseguir enxergar o outro. E bom, ele se apaixonou pelo próprio reflexo numa fonte de água, e ali ficou, paralisado, incapaz de se relacionar com quem estava do outro lado. E no mito, ele murcha e morre, assim, preso na própria imagem. A psicologia usou essa metáfora para descrever algo muito real. Pessoas que, por razões profundas, que vou explicar daqui a pouco, desenvolvem uma incapacidade estrutural de enxergar o outro como alguém separado delas. O DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico da Psiquiatria Moderna, descreve esse transtorno de personalidade narcisista como um padrão de grandiosidade, necessidade constante de admiração e falta de empatia. Mas tem uma frase que eu preciso que você grave. Narcisista não é sinônimo de monstro, e na maioria dos casos, a pessoa narcisista ela não acorda de manhã planejando machucar alguém. Ela simplesmente não tem acesso emocional ao que o outro sente, como se faltasse um sentido ali. E quando esse sentido falta numa mãe, as consequências são silenciosas, invisíveis e devastadoras. E aqui vem a parte que muita gente não conta. Porque quando a gente fala de mãe narcisista, a conversa quase sempre vai direto para o que ela faz. Raramente a gente pergunta o porquê dela ser assim. Não para justificar, mas para entender. A psicologia, ela observa que o narcisismo raramente nasce do nada. Ele é quase sempre uma resposta. Uma criança que cresceu sem validação emocional, ou seja, que foi ignorada, humilhada ou amada de forma condicional, ela pode desenvolver mecanismos de defesa muito específicos. E um deles é construir uma imagem de si mesma que seja inatingível, como se fosse uma armadura de grandiosidade que protege um interior extremamente frágil. E o paradoxo é justamente esse. Por baixo de toda arrogância, toda necessidade de controle, toda falta de empatia, existe geralmente uma ferida muito antiga, uma criança que também não foi vista. Isso não muda o que ela fez com você, mas muda como você pode entender o que aconteceu. Porque, lógico, os ciclos se repetem e o que não é nomeado é transmitido. Agora, falando um pouquinho sobre o cotidiano, aqui é que as coisas ficam realmente difíceis de explicar para quem não viveu. Conviver com uma mãe narcisista raramente parece um filme de terror. Não tem gritos o tempo todo, não tem vilã de capa preta. É algo muito mais sutil e por isso muito mais confuso. A casa de uma mãe narcisista tem uma regra não escrita, que ninguém nunca disse em voz alta, mas todo mundo aprendeu. O centro emocional da família é ela. O humor dela define o clima do dia. Se ela tá bem, o mundo respira. Se ela tá mal, todo mundo caminha na ponta dos pés. E os filhos aprendem cedo demais a ler sinais, antecipar humores, moldar o próprio comportamento e não disparar uma reação. Isso tem um nome: hipervigilância, e é exaustivo de um jeito que é difícil de explicar. Bom, o amor de uma mãe narcisista não é inexistente, e esse é o ponto mais importante.
e mais doloroso desse vídeo, eu acho. Bom, ela pode te amar de verdade, mas o amor dela vem embrulhado de condições. Você é amado quando obedece, admira, quando realiza o que ela não conseguiu, quando não a envergonha. E quando você falha em alguma dessas condições, parece que o amor desaparece. Não para sempre, lógico, ele volta. Mas some o suficiente para você aprender a lição. A lição errada, a de que amor tem que ser merecido. E uma das táticas mais comuns e mais devastadoras é o uso da culpa. Aí vem aquelas frases, né? Depois de tudo que eu fiz por você, eu me sacrifiquei a vida toda, você não liga pra mim. Bom, essas frases não são necessariamente mentira. Ela pode realmente ter se sacrificado por você, mas o sacrifício vira moeda e a dívida nunca é quitada nesse caso. Um exemplo do filme Enrolados, Gothel, é o retrato mais honesto que o cinema fez desse padrão. Ela canta, abraça, cuida e ao mesmo tempo a cada carinho ela lembra a Rapunzel de como o mundo lá fora é perigoso, de como ela não sobreviveria sem a mãe, de como é sortuda por ter alguém que a protege tanto. E isso se chama isolamento emocional, que é basicamente fazer o filho acreditar que só existe segurança dentro daquele vínculo. E o mais cruel, a Rapunzel demora anos e anos para perceber que o que ela sentia como amor era uma gaiola. Porque quando você cresce dentro de uma gaiola, você não sabe que ela tem grades. Você pensa que aquele é o tamanho do mundo inteiro. E existe um termo da psicologia chamado gaslighting, que inclusive está na moda, né? Todo mundo vem falando sobre isso. Mas a origem é de uma peça de teatro lá dos anos 40, onde o marido manipula a esposa fazendo ela duvidar da própria percepção. E com mães narcisistas isso aparece em frases como: isso nunca aconteceu, você está inventando, você sempre foi muito sensível, eu nunca disse isso. Com o tempo você para de confiar nos próprios sentimentos, você aprende a perguntar para ela se o que você sentiu é real, e aí ela responde e você acredita, porque quem mais você teria para perguntar? Bom, já em Cisne Negro, a mãe de Nina nunca aparece como uma vilã explícita. Ela bordou rosas no quarto da filha, acorda cedo para cuidar dela, tá sempre presente. Mas cada presença tem um custo. Cada conquista da Nina vira uma extensão da mãe, não uma vitória da filha. E quando a Nina começa a ter a própria vida, a ter desejo próprio, a mãe não consegue celebrar, porque no fundo ela precisava que a filha fosse pequena, precisava ser necessária, precisava ser o centro. E a Nina, que cresceu aprendendo que existia para preencher esse espaço, não sabe mais onde ela termina e onde a mãe começa. E essa é uma das marcas mais profundas da criação narcisista: a dificuldade de saber quem você é, separado da sua mãe. Agora eu preciso te dizer algo diretamente. Se você se reconheceu em alguma parte desse vídeo, é muito provável que a sua primeira reação seja duvidar. Mas ela fez coisas boas também, talvez eu seja um ingrato. Toda família tem problemas, eu sei. E essas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo que o que você sentiu também é verdade. Não é um ou outro. Uma mãe pode ter te amado e ainda assim ter te machucado de formas que levam anos para entender. E essas duas coisas cabem juntas. O que a psicologia observa com muita clareza é que a culpa que os filhos de mães narcisistas carregam não é orgânica, ela foi ensinada, cultivada ao longo de anos. E é uma culpa que não pertence a você, mas que foi depositada dentro de você tão cedo que parece sua. E reconhecer isso não é trair a sua mãe, é se desenvolver algo que sempre foi seu. O direito de ter sentido o que sentiu. Cura não é um momento, não é uma conversa, um vídeo, uma sessão de terapia. É um processo lento de aprender a confiar na própria percepção novamente, de separar o que é seu do que foi colocado em você, e também de descobrir quem você é quando ninguém está pedindo para você ser diferente. E isso começa aqui, com a pergunta que você teve coragem de fazer. Obrigado por ficar comigo até o fim. Até a próxima.